God told Abraham before it happened, your seed will sojourn in Egypt for 400 years, and I'll bring them out. That's the reason they've seen it, because they were elected to see it. They're the election. Deus disse a Abraão antes que acontecesse: a tua semente peregrinará no Egito por 400 anos, e eu os tirarei. Foi por isso que eles viram, porque foram eleitos para ver. Eles são a eleição. Israel was elected to see the sign of God. And they went out of Egypt where the unbelievers perished. And today, God's calling His elected, the spiritual seed of Abraham by the faith that he had in the Word of God. Israel foi eleito para ver o sinal de Deus, e eles saíram do Egito, onde os incrédulos pereceram. E hoje Deus está chamando seus eleitos, a semente espiritual de Abraão, pela fé que ele teve na palavra de Deus. Don't you see the spiritual seed today? That don't see the intellectual church. It sees the Word. Hallelujah. And it's being called from those big denominations into the presence of Jesus Christ. Não estão vendo a semente espiritual hoje? Isso não vê a igreja intelectual, vê a palavra. E está sendo chamada dessas grandes denominações à presença de Jesus Cristo. Autoconhecimento é conhecer a si mesmo. Inclinações, gostos, necessidades. Quando nos conhecemos a nós mesmos, então somos capazes de nos perdoar, porque somos capazes de reconhecer nossos erros e recomeçar. Mas se nós não conhecemos a nós mesmos, então nós não teremos essa capacidade real de reconhecermos os nossos erros e recomeçar. Que Deus nos abençoe. E mais esta programação. Quero tomar desta programação o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Nós conhecemos que o Atos dos Apóstolos, capítulo 7, traz a narrativa do apedrejamento de Estevão. Quando Estevão, cheio do Espírito Santo, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E incitaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra ele, e arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Então vejam, meus irmãos, que este espírito de formarem conselhos e se reunirem para combaterem a palavra de Deus, a verdade de Deus, ele já existiu ali em Atos dos Apóstolos. Então eles tiveram que subornar uns homens
para proferirem blasfêmias. Eles excitaram o povo e os anciãos e os escribas e apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Mas tudo era para destruir Estevão. E eles subornaram. E será que nos dias de hoje também as pessoas não estão subornadas? Não estão incitadas contra os filhos de Deus? Os seus grandes conselhos, maravilhosos conselhos, homens letrados, capazes, não estão fazendo o mesmo contra os escolhidos de Deus? Porque o homem morre, mas o espírito que estava sobre aqueles homens não morreu. Ele prosseguiu durante as eras. E levantaram-se homens mentirosos para proferirem mentiras, homens subornados, para levarem aqueles irmãos a morrerem nas arenas, a morrerem queimados. E o Espírito foi passando de era por era. Assim como o Espírito de Deus também não morreu. E sempre teve testemunhas para resistir ao nicolaísmo, ao balanismo, ao jezabelismo. Então, Estevão, cheio do Espírito Santo, no seu discurso, ele diz, em Atos 7:51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. E se aquele mesmo Espírito está sobre o homem, ele vai fazer a mesma obra, vai praticar as mesmas coisas, vai tentar fazer o que aqueles homens fizeram no passado, porque o homem é tirado de cena, mas o espírito mentiroso, o espírito subornador continua. De ajuntar, já estava lá na frente, estava lá atrás, com Jezabel, arrumando testemunhas falsas para matarem Nabote e assim tomar-lhe a vinha. Mentiras, verdades torcidas, manipuladas. Então o profeta diz na mensagem Deus em seu povo: agora se eu lhe dissesse que eu era John Darling, ou que o espírito de John Darling estava sobre mim, você procuraria armas em mim para agir como John Darling? Se eu lhe dissesse que eu era um artista e que o espírito de um grande artista estava sobre mim, vocês esperariam que eu pintasse os quadros de um artista? Não é isto correto? Se eu lhe dissesse que eu era um mecânico excelente e que o espírito de mecânico estava em mim, você esperaria que eu soubesse o que há de errado com o seu carro? Se eu lhe digo que nasci do Espírito de Deus e que o Espírito de Jesus Cristo está em mim, o que você espera então? Você espera me ver fazer o que ele fez, agir como ele agiu? Este é o seu espírito operando através do ser humano. Você crê nisto? O seu espírito operou sobre uma serpente de bronze certa vez. Você crê nisto? E no tanque de Betesda, a água golpeava a água agitada. Seja quem for que entrasse ali crendo, receberia sua cura. Não é isto correto? Poderia a água dizer, veja quão grande água eu sou? Não, era o anjo na água que fazia a cura, não a água, o anjo. O anjo ia embora, aquilo era apenas água. Os homens são apenas homens, mas são agentes de Deus. Deus não cai sobre as denominações, Deus não cai sobre projetos mecânicos. Deus, o Espírito Santo cai sobre homens. O homem é um agente de Deus e a coisa mais difícil que Deus já teve que fazer
foi fazer um mortal crer no outro. Você crê nisto? Então vejam bem, o mesmo Deus que operou ali no passado, ainda opera hoje. Ele é um Deus milagroso. Ele sempre opera de forma milagrosa, com sinais e maravilhas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o espírito de Satanás, o mesmo espírito que levou aquelas pessoas a apedrejarem a Estevão, a arrumarem testemunhas falsas, subornando-as para que acusassem Estevão até que fosse apedrejado, ainda está aqui hoje. Porque ainda os homens são de dura cerviz, são incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Porque você ainda não foi liberto através do poder de Deus, do Espírito que herdastes. Como tantos já foram libertos, espíritos herdados dos pais pagãos. Mas se nós tivermos o Espírito de Deus em nós, o Espírito de Jesus Cristo em nós, nós vamos fazer o que Ele fez, nós vamos agir como Ele agiu, porque este é o seu Espírito operando através do ser humano. O Espírito Santo vai te levar a uma posição correta, a decidir-se por aquilo que é correto, por aquilo que é verdade, por aquilo que é a palavra genuína de Deus. Ele vai te instruir, Ele vai abrir os teus olhos. Porque quando nós saímos há tempos atrás de um sistema denominacional, o Espírito Santo clareou-nos para que saíssemos. Como clareou a mente dos apóstolos para seguirem ao Mestre, mas aqueles sacerdotes de dura cerviz não puderam vir o cumprimento das Escrituras em Jesus e preferiram ficar com seus sacerdotes corrompidos, cheios de pecados escondidos, que Jesus revelou ali naquele quadro com Maria Madalena. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E eles viram ele jogando as pedras no chão e indo embora. Mas mesmo assim, aquele povo preferiram ficar ao lado para não perder seu lugar na sinagoga, para não perder o seu assento na sinagoga. Mas houve aqueles que pôde ouvir, entender, compreender, ser revelados através dos atos e das palavras de Jesus. E que esse Espírito Santo possa fazer isto com você, que ouve esta hora, estas palavras, e abrir o teu entendimento para compreender a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus, que excede a todo entendimento, e ouvir a voz: sai dela, povo meu, para que não incorras em suas pragas e não sejais participante dos seus pecados. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe. A você que parou para ouvir isto, dê lugar ao Espírito Santo, porque a palavra nos diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações como na provocação no deserto. E que isso possa te curar, e que isso possa te libertar, e que isso possa te dar força, coragem, como deu coragem para Gideão, para lutar contra os midianitas com 300 homens. Faça a prova da palavra e veja se isto é a verdade ou se não é a verdade. Você pode fazer isto, está escrito, em nome de Jesus Cristo. Amém.